Kemi era uma jovem cheia de vida e sonhos. Ela vivia em um vilarejo pequeno e tranquilo, onde todos se conheciam. A vida parecia simples, mas naquele vilarejo as tradições eram rígidas e os erros raramente eram perdoados. Aos 19 anos, Kemi descobriu que estava grávida. O pai de seu filho ainda não nascido, um jovem que ela amava profundamente, a abandonou assim que ela compartilhou a notícia. Em vez de apoio, seus pais ficaram furiosos. Você trouxe vergonha para esta família, disse o pai dela. Sua mãe, embora triste, ficou silenciosamente ao lado da decisão do marido. Em poucos dias, Kemi foi renegada. Os aldeões fofocavam sem parar, xingando-a e tratando-a como uma pária. Quem vai se casar com uma garota assim? Sussurravam pelas costas dela. Sentindo-se arrasada, mas determinada, Kemi decidiu deixar o vilarejo. Ela fez uma pequena mala, levando apenas algumas roupas e o pouco dinheiro que havia economizado. Sem ter para onde ir, viajou para uma pequena cidade a vários quilômetros de distância. Nesta nova cidade, a vida era dura. Kemi lutou para encontrar trabalho, e estar grávida só dificultava as coisas. As pessoas relutavam em contratá-la. Precisamos de alguém forte, diziam, balançando a cabeça. Mas Kemi se recusou a desistir. Ela começou a fazer bicos, lavando roupas, limpando casas e vendendo frutas no mercado. Mesmo com a barriga crescendo, ela trabalhava incansavelmente. Meses depois, Kemi deu à luz um lindo menino. Ela o chamou de Henry, prometendo a si mesma que lhe daria uma vida melhor, não importava o que custasse. Segurando nos braços, ela sentiu um novo tipo de força. Henry se tornou seu mundo. Com o tempo, Kemi chamou a atenção de alguns homens. Ela era bonita, trabalhadora e gentil. Mas toda vez que um homem demonstrava interesse, eles se afastavam ao saber de Henry. Não posso competir com seu filho pela sua atenção, um deles lhe disse. Outro homem, embora gentil no início, rapidamente perdeu o interesse, dizendo: você nunca me amará por completo. Isso magoou Kemi profundamente. Ela queria amar novamente, ter um parceiro para compartilhar suas lutas, mas ninguém parecia disposto a aceitá-la com seu filho. Ela começou a acreditar que talvez estivesse destinada a caminhar sozinha nesta jornada. Apesar da desilusão, Kemi continuou em frente. Ela trabalhou mais do que nunca, economizando cada naira que podia. Lentamente, ela iniciou um pequeno negócio de venda de tecidos e, embora não fosse muito, era o suficiente para alimentar e vestir Henry. À noite, quando Henry estava dormindo, Kemi o olhava e sorria por entre as lágrimas. Farei tudo por você, sussurrava ela para ele. Você vai crescer forte e bem-sucedido, meu filho. Os dias de Kemi eram frequentemente ocupados com o trabalho e o cuidado de seu filho, Henry. Aos 10 anos, Henry era um menino brilhante e curioso. Ele amava a escola e sempre voltava para casa ansioso para contar à mãe sobre seu dia. A pequena casa deles estava frequentemente cheia de suas risadas, e Kemi sentia um profundo orgulho ao ver seu filho crescer. Numa tarde ensolarada, enquanto Kemi preparava um almoço simples, Henry voltou da escola com um olhar pensativo no rosto. Ele hesitou por um momento antes de se sentar à pequena mesa de madeira. Mamãe, começou ele com a voz suave. Sim, meu querido. Como foi a escola hoje? Respondeu Kemi, de costas enquanto mexia a panela no fogão. Mamãe, eu tenho um pai? Kemi congelou. Sentiu a colher de pau em sua mão tremer levemente. Em todos esses anos, Henry nunca havia perguntado sobre seu pai. Ela esperava que ele nunca perguntasse, mas ali estava, a pergunta que ela tanto temia. Ela se virou lentamente para encará-lo. Os grandes olhos curiosos de Henry a encaravam, cheios de inocência e anseio. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, colocando a mão gentilmente sobre a dele. Você tem um pai, Henry, começou ela. Mas ele não está conosco. Ele foi embora há muito tempo, antes mesmo de você nascer. Por que ele nos deixou? Perguntou Henry. Kemi respirou fundo, o coração doendo com a lembrança. Quando descobri que ia ter você, contei ao seu pai. O nome dele é Femi. No começo pensei que ele ficaria feliz, mas não ficou. Ele disse que não estava pronto para ser pai e não queria nada comigo ou com o bebê. Eu implorei, Henry. Implorei para que ele ficasse. Mas ele foi embora. O rosto de Henry estava sério, e Kemi sentiu uma pontada de culpa. Mas ela sabia que ele merecia a verdade. Depois disso, meus pais me renegaram e tive que deixar o vilarejo. Nunca mais vi o Femi desde então, e não sei onde ele está ou o que está fazendo agora.
Henry ficou quieto por um momento processando suas palavras. Então, ele a abraçou com força. Tudo bem, mamãe. Você é a melhor mãe que eu poderia ter. Kemi o abraçou forte, com lágrimas brotando em seus olhos. Ela jurou silenciosamente ser o suficiente para ele, dar-lhe tudo o que pudesse, para que ele não sentisse a ausência do pai. No dia seguinte, Kemi levou Henry ao mercado para comprar alguns itens domésticos. O mercado movimentado estava barulhento como de costume, cheio de sons de comerciantes gritando e pessoas pechinchando. Henry segurava a mão de Kemi enquanto se moviam pela multidão. Ao passarem por uma loja de tecidos, Kemi parou de repente. Ali, a poucos metros de distância, estava Femi. Ele parecia mais velho, mas ainda reconhecível, alto, com uma postura confiante e um sorriso brilhante. Ele estava conversando com alguém, aparentemente alheio à presença de Kemi. O coração de Kemi disparou, ela apertou a mão de Henry e se aproximou. Femi, chamou ela. Femi se virou, e por um momento sua expressão congelou. Ele olhou para Kemi, depois para Henry e de volta para ela. Já faz muito tempo, disse Kemi com a voz trêmula. Este é Henry. Ele é seu filho. O rosto de Femi endureceu. Ele deu um passo para trás, olhando ao redor como se estivesse preocupado que alguém pudesse vê-los. Kemi, disse ele com firmeza, mantendo a voz baixa, estou casado agora. Tenho uma família. Por favor, não traga o passado à tona. Estou feliz onde estou. Kemi sentiu seu coração se partir. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas Femi implorou ela, Henry merece conhecer seu pai. Ele é um bom menino e precisa de você na vida dele. Sinto muito, disse Femi, evitando o olhar dela. Isso não é mais minha responsabilidade. Por favor, Kemi, apenas fique longe de mim. Sem outra palavra, Femi se virou e foi embora, deixando Kemi parada no meio do mercado, atordoada e de coração partido. Naquela noite, Kemi sentou-se ao lado de Henry enquanto ele estava deitado na cama. Ela acariciou seus cabelos suavemente, seus pensamentos girando com dor e raiva. Sinto muito, meu filho, sussurrou ela. Seu pai não quer fazer parte de nossas vidas. Mas você não precisa dele. Serei sua mãe e seu pai. Henry olhou para ela com olhos determinados. Mamãe, eu não preciso dele. Prometo que nunca mais perguntarei sobre ele. Vou te deixar orgulhosa, mamãe. Estarei sempre aqui para você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Kemi enquanto ela abraçava o filho com força. Naquela noite, mãe e filho fizeram promessas silenciosas um ao outro de sempre se apoiarem, não importava o que. Anos se passaram e os sacrifícios de Kemi deram frutos. Ela criou Henry para ser um jovem trabalhador e respeitoso. Apesar dos desafios que enfrentou como mãe solteira, ela lhe deu a melhor educação que pôde pagar e lhe ensinou os valores da humildade, bondade e determinação. Henry, por sua vez, não a decepcionou. Ele se destacou na escola e mais tarde se formou com honras, ascendendo rapidamente no mundo dos negócios. Sua inteligência e ética de trabalho o ajudaram a construir uma próspera empresa de tecnologia, tornando-o um dos jovens mais bem-sucedidos da cidade. Agora rico e inegavelmente bonito, Henry atraía atenção por onde passava. As mulheres se sentiam atraídas por sua confiança e charme, mas Kemi notou algo que a preocupava. Muitas dessas mulheres pareciam mais interessadas em sua riqueza do que nele como pessoa. Em eventos sociais, elas o cercavam, rindo de suas piadas e competindo por sua atenção. Kemi via através de seus elogios superficiais e sorrisos ansiosos. Elas não conheciam o Henry que ela criará, o menino que crescerá com nada além de um sonho e uma forte vontade. Um dia, enquanto Henry visitava Kemi em casa, ele compartilhou uma notícia que a assustou. Mamãe, tem alguém com quem estou saindo, disse ele casualmente, sentado à pequena mesa de jantar. Kemi ergueu o olhar do tecido que estava dobrando. Alguém? Uma mulher? Henry assentiu com um sorriso. O nome dela é Jane. Estamos juntos há um tempo. Ela é incrível, mamãe. Linda, confiante e sofisticada. Acho que ela é a pessoa certa. O coração de Kemi afundou um pouco, mas ela se forçou a sorrir. Você nunca a mencionou antes. Por que não a trouxe para me conhecer? Henry hesitou. Ela tem estado ocupada com o trabalho, é estilista de moda e sua agenda é lotada, mas prometo que você a conhecerá em breve. Kemi assentiu, embora um desconforto surgisse em seu coração. Ela não queria julgar uma mulher que não conhecia, mas não podia ignorar o padrão que vira em tantas outras.
Mais tarde naquela semana, Henry tomou uma decisão. Ele convidou Jane para sua casa para um jantar particular, planejando pedi-la em casamento. Jane, como sempre, estava deslumbrante. Sua maquiagem impecável e vestido elegante complementavam seus traços marcantes. Ela se portava com a confiança de alguém acostumado a ser admirado. Durante o jantar, Henry pegou a mão dela e olhou em seus olhos. Jane, começou ele, estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Você trouxe alegria e emoção ao meu mundo, e não consigo imaginar meu futuro sem você. O sorriso de Jane se alargou quando Henry tirou uma pequena caixa de veludo e a abriu, revelando um anel de diamante. Quer se casar comigo? Ele perguntou. Jane ofegou, cobrindo a boca com as mãos. Henry, sim, claro que sim. Enquanto se abraçavam, Henry sentiu uma onda de felicidade, mas em algum lugar bem no fundo, uma pequena voz sussurrava as palavras de sua mãe. Você tem certeza de que elas se importam com você e não apenas com o seu dinheiro? Henry decidiu contar a Kemi no dia seguinte, ansioso para compartilhar a boa notícia. Mamãe, disse ele, sorrindo, Jane e eu estamos noivos. O sorriso de Kemi vacilou por um momento, mas ela rapidamente se recuperou. Isso é maravilhoso, meu filho. Quando vou conhecê-la? Muito em breve, mamãe, respondeu Henry. Mas Kemi não conseguia afastar seu desconforto. Ela vira muitas mulheres tentarem encantar seu filho, e algo na descrição de Jane bonita, sofisticada e confiante acendeu um alarme silencioso em seu coração. Kemi vivia uma vida simples, apesar da crescente riqueza de seu filho. Ela preferia ficar em sua casa modesta, cercada por vizinhos familiares, em vez de se mudar para a luxuosa mansão de Henry. Ela apreciava sua independência e sentia uma profunda conexão com a pequena comunidade que a havia apoiado. Numa noite, Kemi voltava para a casa do mercado local com uma sacola de frutas e legumes. As ruas estavam mais silenciosas do que o normal, e ela apressou o passo, segurando a sacola com força. Do nada, 3 homens emergiram de um beco escuro. Seus rostos estavam parcialmente escondidos e seus movimentos eram intimidadores. Madame, largue a sacola, latiu um deles, aproximando-se. Kemi congelou. Por favor, não tenho nada de valor, gaguejou ela, tentando recuar. Mas os homens não ouviram. Um deles agarrou seu braço bruscamente, fazendo-a gritar. Soltem ela. Uma voz soou atrás deles. Os bandidos se viraram para ver uma jovem parada a poucos metros de distância. Ela era pequena, mas se portava com uma confiança surpreendente. Isso não é da sua conta, rosnou um dos homens. A jovem não se mexeu. Vocês me ouviram, soltem ela ou eu chamo a polícia, disse ela, mostrando o celular. Os homens hesitaram por um momento antes de decidir que não valia a pena o problema. Eles soltaram Kemi e desapareceram nas sombras. Kemi, ainda tremendo, virou-se para a jovem. Obrigada, minha querida. Não sei o que teria feito se você não tivesse intervindo. Não foi nada, senhora, respondeu a mulher com um sorriso caloroso. A senhora está bem? Mora aqui perto? Kemi assentiu. Sim, moro a apenas algumas ruas de distância. Meu nome é Kemi. Sou Emily, disse a mulher. Deixe-me acompanhá-la até em casa, só para garantir. Kemi ficou impressionada com a bondade e a humildade de Emily. Ela não apenas a ajudou, mas ficou ao seu lado até chegarem em sua casa. Depois de agradecer profusamente a Emily, Kemi não conseguia parar de pensar nela. Quem era essa jovem que se arriscou para ajudar uma estranha? No dia seguinte, Kemi mencionou casualmente o encontro à sua vizinha, que muitas vezes conhecia todo mundo na área. Essa é a Emily, disse a vizinha. Ela é secretária em alguma grande empresa, uma moça muito doce, sempre ajudando as pessoas por aqui. A curiosidade de Kemi se aprofundou. Ela decidiu fazer uma investigação discreta. Fazendo mais algumas perguntas, descobriu que Emily trabalhava como secretária na empresa de ninguém menos que Henry. A revelação a surpreendeu. Seria o destino? Quanto mais aprendia sobre Emily, mais impressionada ficava. Emily vinha de uma família humilde e havia trabalhado duro para chegar onde estava. Apesar de suas lutas, ela era conhecida por sua bondade e generosidade. Kemi sentou-se em sua pequena sala de estar naquela noite, refletindo sobre o encontro. Ela não sabia quem eu era, pensou Kemi para si mesma. Ela me ajudou sem esperar nada em troca. Isso é raro. Ela fez uma anotação mental para observar Emily mais de perto.
Havia algo nela que dava esperança a Kemi. Esperança de que talvez nem todos na vida de Henry fossem motivados por dinheiro ou aparências. Emily chegava ao trabalho cedo todas as manhãs, pronta para enfrentar os desafios do dia com sua habitual determinação silenciosa. Como secretária de Henry, ela lidava com sua agenda exigente com facilidade e garantia que o escritório funcionasse sem problemas. Ela era eficiente, respeitosa e sempre profissional. Para Henry, Emily era indispensável, uma parte fundamental do sucesso de sua empresa. Ele admirava sua dedicação e ética de trabalho, mas nunca a viu como mais do que uma excelente funcionária. O que Henry sabia era que Emily o admirava secretamente há anos. Ela se sentia atraída por sua inteligência, charme e pela bondade que ele demonstrava às pessoas ao seu redor. Mas ela mantinha seus sentimentos enterrados, convencida de que alguém como ele rico, bem-sucedido e cercado por mulheres glamorosas nunca notaria alguém como ela. Ele está fora do meu alcance, Emily costumava dizer a si mesma, afastando as pontadas de desejo que surgiam sempre que Henry sorria para ela ou a agradecia por um trabalho bem feito. Enquanto isso, Kemi não conseguia parar de pensar em Emily. Ela queria que Henry visse o que ela via na jovem, humildade, força e um coração bondoso. Numa noite, ela mencionou Emily durante a conversa habitual do jantar. Henry começou ela, enquanto estavam sentados na sala de jantar de sua luxuosa casa. Há algo que quero te contar. O que é, mamãe? Perguntou Henry, erguendo o olhar do prato. Kemi hesitou por um momento antes de continuar. Você se lembra do outro dia, quando te contei que fui atacada por alguns bandidos perto do mercado? A expressão de Henry escureceu. Sim, ainda não consigo acreditar que algo assim aconteceu. Tem certeza de que está bem agora? Estou bem, assegurou Kemi. Mas o que não te contei é que uma jovem me salvou naquele dia. O nome dela é Emily O'Laurin Femi, e ela trabalha na sua empresa como sua secretária. Henry ergueu uma sobrancelha. Emily, ela te salvou? Kemi assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Ela não sabia quem eu era, mas interveio sem hesitar. Ela foi corajosa, gentil e não esperava nada em troca. Isso me fez pensar. Gostaria que a Jane tivesse um coração como o dela. Henry recostou-se na cadeira considerando as palavras de sua mãe. Emily é uma boa pessoa, admitiu ele. Ela é trabalhadora e humilde. Eu dependo muito dela no escritório, mas... Mas o quê? Pressionou Kemi. Henry deu de ombros. Sei aonde você quer chegar, mamãe, mas nunca pensei nela dessa forma. Ela é simples. Quer dizer, eu a respeito, mas geralmente me sinto mais atraído por mulheres sofisticadas como a Jane. O sorriso de Kemi vacilou um pouco, mas ela não deixou seu desapontamento transparecer. Sofisticação é bom, Henry disse ela gentilmente. Mas não é isso que faz uma boa esposa. Um coração altruísta, lealdade e bondade. Isso é o que realmente importa. Eu sei, mamãe, respondeu Henry, e prometo que vou ter isso em mente. Mas a Jane também é legal, e tenho certeza de que você vai gostar dela depois que a conhecer. Kemi assentiu, embora seu desconforto permanecesse. Ela não queria interferir nas decisões de Henry, mas não conseguia afastar a sensação de que Jane não era a mulher certa para ele. Enquanto a noite avançava, Kemi não podia deixar de se perguntar como poderia fazer Henry ver além das aparências e apreciar as coisas que realmente importavam em uma parceira. Kemi não conseguia mais guardar para si suas preocupações sobre Jane. Após suas conversas com Henry, ela ficou ainda mais inquieta com o noivado dele. Ela precisava saber se Jane realmente amava Henry por quem ele era, ou se estava simplesmente atraída por sua riqueza e status. Numa noite, enquanto estavam sentados juntos na sala de estar, Kemi compartilhou seu plano. Henry, começou ela, preciso saber se Jane é a mulher certa para você. Não consigo afastar a sensação de que algo está errado. Você me deixaria testá-la? Testá-la? Perguntou Henry, franzindo a testa. Sim, disse Kemi com firmeza. Vou me mudar para sua mansão, mas não como sua mãe. Serei sua empregada e veremos como Jane me trata quando pensar que sou impotente. O modo como uma pessoa trata aqueles que ela considera inferiores revela seu verdadeiro caráter. Henry suspirou, balançando a cabeça. Mamãe, você realmente acha que isso é necessário? Jane está ocupada planejando o nosso casamento. Ela não vai se concentrar na equipe. O olhar de Kemi era firme.
Henry, se você realmente quer que eu apoie este casamento, você me deixará fazer isso. Se ela passar no teste, eu a receberei de braços abertos. Após um momento de hesitação, Henry cedeu. Tudo bem, mamãe. Eu vou concordar, mas só estou fazendo isso para sua tranquilidade. Alguns dias depois, Kemi fez uma pequena mala e se mudou para a mansão de Henry. Ela se vestiu com roupas simples, enrolou um lenço na cabeça e manteve uma postura humilde. A equipe da casa, que era leal a Kemi, foi instruída a chamá-la de Iabo, a nova empregada. Naquela noite, Henry convidou Jane para morar com ele temporariamente, alegando que isso os ajudaria a finalizar os planos do casamento. Jane chegou em seu estilo deslumbrante de sempre, usando um vestido de grife e carregando malas caras. Henry apresentou Kemi como a nova empregada. Esta é Iabo, disse ele secamente. Ela cuidará das coisas da casa. Jane mal olhou para Kemi, oferecendo apenas um aceno desdenhoso antes de voltar sua atenção para Henry. Na manhã seguinte, Kemi começou suas tarefas como empregada, limpando, cozinhando e servindo as refeições. Ela notou que Jane não a cumprimentava, a menos que precisasse de algo. Mesmo assim, seu tom era ríspido e condescendente. Iabo, traga-me um pouco de água, chamou Jane do sofá uma tarde. Quando Kemi obedeceu rapidamente, Jane nem levantou o olhar do telefone. Kemi tentou puxar conversa com Jane durante suas tarefas, mas Jane só respondia com respostas breves e desinteressadas. Numa noite, Henry decidiu intensificar o teste. Enquanto Kemi servia o jantar, ele deliberadamente levantou a voz, gritando com ela sem motivo. Iabo, por que esta comida está fria? Ele latiu, batendo o garfo na mesa. Kemi baixou a cabeça, desempenhando seu papel perfeitamente. Sinto muito, senhor. Vou aquecê-la imediatamente. Jane observou em silêncio, sua expressão indecifrável. Ela não disse uma palavra em defesa de Kemi, nem questionou o comportamento de Henry. Depois que Kemi saiu da sala de jantar, Henry se virou para Jane. Você acha que fui muito duro com ela? Jane deu de ombros. Ela é apenas uma empregada, Henry. Se ela cometeu um erro, ela deve consertá-lo. Você não deveria se sentir mal por responsabilizá-la. O estômago de Henry se revirou com suas palavras. Ele esperava que Jane se manifestasse ou mostrasse alguma compaixão, mas, em vez disso, ela descartou Kemi como se não importasse. Mais tarde naquela noite, Kemi sentou-se em seu pequeno quarto, refletindo sobre os eventos do dia. Seu coração estava pesado, mas ela não se surpreendeu com o comportamento de Jane. Quando Henry veio vê-la, ela olhou para ele com olhos tristes. Você vê o que quero dizer agora? Henry assentiu lentamente, o peso da situação se abatendo sobre ele. Não pensei que ela agiria dessa forma. Esperava que ela pelo menos dissesse algo quando gritei com você. É por isso que eu queria testá-la, disse Kemi. O casamento não é apenas sobre amor, Henry. É sobre caráter, bondade e como alguém trata as pessoas ao seu redor. Se Jane não consegue mostrar compaixão por alguém que ela pensa ser uma empregada, como ela tratará sua família e seus futuros filhos? Henry não tinha uma resposta, mas sabia de uma coisa com certeza: as preocupações de Kemi eram válidas. Os dias se transformaram em semanas, e o papel de Kemi como empregada na mansão de Henry deu a ela um lugar na primeira fila para ver a verdadeira natureza de Jane. O comportamento desdenhoso e rude de Jane tornou-se mais aparente sempre que Henry não estava por perto. Velha, você não consegue se mover mais rápido? Jane estalou uma tarde, enquanto Kemi espanava cuidadosamente os móveis. Você é tão lenta que parece uma lesma. Kemi engoliu o orgulho e ficou quieta, sabendo que isso fazia parte do teste. Mas os insultos continuaram. Numa manhã, Jane chamou Kemi à cozinha. Um copo de água estava no balcão. Iabo, disse Jane, seu tom gélido, você esqueceu de limpar este copo ontem. Antes que Kemi pudesse responder, Jane pegou o copo e derramou seu conteúdo sobre as mãos de Kemi. Você é tão velha e preguiçosa que nem sei por que o Henry te mantém aqui. Faça seu trabalho direito da próxima vez. O coração de Kemi doeu com a humilhação, mas ela não deixou suas emoções transparecerem. Em vez disso, ela olhou para Jane e disse suavemente: eu poderia ser sua mãe. Sabe, não sou mais tão jovem, apenas seja um pouco mais paciente comigo. Jane zombou, sua voz pingando desprezo. Minha mãe nunca poderia ser uma empregada pobre e nojenta como você.
então pare de agir como se fosse alguém importante e faça seu trabalho. Mais tarde naquele dia, Henry esquecera um arquivo importante em casa. Emily, sempre confiável, passou pela casa para recuperá-lo. Ela bateu na porta e ficou surpresa quando Kemi atendeu. "É a senhora", exclamou Emily, reconhecendo a idosa que ajudara no mercado. "Não sabia que trabalhava aqui." Kemi sorriu calorosamente, seu ânimo se elevando com o tom gentil de Emily. "Sim, minha querida, estou apenas ajudando por aqui." Emily entrou, mas antes que pudesse dizer muito, a voz de Jane ecoou da sala de estar. "Iabo, o que você está fazendo aí parada? Volte ao trabalho." Emily se virou em direção à voz e viu Jane esparramada no sofá, seus dedos perfeitamente cuidados rolando o feed do celular. "Sinto muito", murmurou Kemi para Emily, correndo para a sala com uma bandeja de chá. Emily seguiu em silêncio, observando incrédula enquanto Jane começava a repreender Kemi por ser lenta e incompetente. "Você é patética", cuspiu Jane. "O Henry deveria simplesmente te demitir. Não sei por que ele se dá ao trabalho de manter alguém tão inútil por perto." Emily não conseguiu mais ficar em silêncio. "Com licença, senhorita Jane", disse ela, sua voz firme, mas educada. "Mas não acha que está sendo um pouco dura? Ela nem fez nada." Jane ergueu o olhar, surpresa. "E quem é você para me dizer como falar com minha equipe?" "Sou alguém que acredita em tratar as pessoas com respeito. Não importa sua posição", respondeu Emily, mantendo-se firme. Jane revirou os olhos. "Você entende como as coisas funcionam aqui. Esta mulher é paga para fazer seu trabalho, e se não consegue lidar com críticas, deveria ir embora." Emily virou-se para Kemi, sua expressão cheia de preocupação. "Senhora, se algum dia quiser sair deste lugar, pode vir ficar comigo. Ninguém merece ser tratado assim." Kemi sentiu lágrimas arderem em seus olhos, mas rapidamente as enxugou, assentindo à gentileza de Emily. Jane zombou. "Cuide da sua vida, senhorita secretária. Você está passando dos limites." Emily manteve-se firme. "Bondade nunca é passar dos limites, senhorita Jane. Talvez você devesse tentar um dia." Jane estalou. "Se já terminou de bancar a heroína, pode ir embora agora. Tenho coisas melhores a fazer do que discutir com alguém como você." Emily pegou o arquivo que viera buscar e lançou um último olhar a Kemi. "Se precisar de ajuda, por favor, não hesite em me procurar", disse ela suavemente antes de sair. Kemi observou Emily partir, o coração aquecido pela bondade e coragem da jovem. A gritante diferença entre o tratamento de Emily e a crueldade de Jane era impossível de ignorar. Mais tarde naquela noite, enquanto Kemi estava sentada em seu pequeno quarto, ela refletiu sobre os acontecimentos do dia. O comportamento de Jane revelara a dura verdade que ela suspeitara o tempo todo. Jane não tinha a compaixão e o respeito que Kemi acreditava serem essenciais em uma parceira para seu filho. Emily, por outro lado, provara mais uma vez que sua bondade não era apenas um gesto passageiro, era uma parte fundamental de quem ela era. Era uma tarde tranquila na mansão. Kemi, ainda disfarçada de Iabo, fora enviada ao mercado por Jane para comprar mantimentos. Kemi não se importou com a tarefa, isso lhe dava tempo para pensar em como abordaria Henry sobre tudo o que observara. Ela percebeu que esquecera seu lenço em casa e decidiu voltar correndo para buscá-lo. Assim que Kemi entrou silenciosamente na casa, ouviu Jane falando ao telefone na sala de estar. O tom de sua voz era ríspido e agitado. Curiosa, Kemi parou, ficando fora de vista atrás de uma porta entreaberta. "Não posso acreditar nisso", dizia Jane, irritada. "Estou grávida e não posso contar ao Henry porque nunca fomos íntimos. É tudo por causa daquele conselho ridículo da mãe dele. Espere até o casamento", ele diz. "Ah!" O sangue de Kemi gelou ao ouvir. Jane estava grávida? Isso não fazia sentido. Henry lhe dissera que estava esperando o casamento. Uau, isso significa que Jane tem se encontrado com outro homem. "Não posso perder o Henry", continuou Jane, sua frustração clara. "Ele é meu bilhete dourado. Se eu o perder, perco tudo." Houve uma pausa enquanto sua amiga do outro lado da linha falava, e então Jane respondeu, a voz mais baixa, mas carregada de desespero. "O que você quer dizer com colocar algo na bebida dele? Você está falando sério?" O coração de Kemi começou a acelerar. Ela se inclinou mais, a respiração superficial enquanto tentava ouvir cada palavra.
Olha, disse a amiga de Jane, a voz fracamente audível pelo telefone. Se você não agir rápido, pode perdê-lo para sempre. Coloque algo na bebida dele, deixe-o no clima e faça acontecer. Se ele descobrir que você está grávida mais tarde, não terá escolha a não ser se casar com você. Kemi não podia acreditar no que estava ouvindo. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o telefone e começava a gravar a conversa. Não sei, disse Jane, andando pela sala. E se não funcionar? E se ele não, sabe, entrar no clima? Sua amiga riu friamente. Então você terá que tomar medidas mais drásticas. Se você quer esse estilo de vida, Jane tem que lutar por ele. Faça o que for preciso. O estômago de Kemi se revirou enquanto ela capturava a troca em vídeo. Ela não podia acreditar até onde Jane estava disposta a ir para prender seu filho com o filho de outro homem. Jane finalmente parou de andar e soltou um suspiro pesado. Tudo bem. Farei isso esta noite. Ele chegará tarde em casa e vou garantir que aconteça. Ele nunca saberá o que o atingiu. Kemi recuou silenciosamente, a mente acelerada. Ela já vira o suficiente. Saiu da casa sem que Jane percebesse e foi para o mercado, o coração batendo com uma mistura de raiva e medo. Quando Kemi voltou para a mansão, trancou-se em seu pequeno quarto e assistiu ao vídeo. A evidência era inegável. A crueldade e o engano de Jane iam muito além do que ela jamais imaginara. Ela sentou-se na beirada da cama, os pensamentos girando. Que tipo de mulher é essa? Sussurrou para si mesma. Como ela pode planejar algo tão vil contra meu filho? Era tarde da noite quando Henry voltou para casa após um longo dia de trabalho. Ele parecia cansado ao entrar na sala de estar, afrouxando a gravata. Jane o cumprimentou com seu charme habitual, plantando um beijo rápido em sua bochecha. Você parece exausto, disse Jane docemente. Deixe-me pegar algo para você beber. Vai te ajudar a relaxar. Henry assentiu distraidamente, afundando-se no sofá. Na cozinha, Jane se moveu rapidamente. Ela pegou um pequeno frasco de pó de sua bolsa. Olhou ao redor para garantir que ninguém estava observando antes de borrifar a substância em um copo de suco. Um sorriso sinistro brincou em seus lábios enquanto ela mexia e o levava de volta para Henry. Enquanto isso, Kemi, que monitorava cada movimento de Jane, estava preparada. Ela emergiu das sombras do corredor, os olhos afiados e inabaláveis. Henry, chamou Kemi, assim que ele pegou o copo. Espere. Henry ergueu o olhar, surpreso. Iabo, o que há de errado? Você não pode beber isso, disse Kemi com firmeza, entrando na sala. O rosto de Jane se contorceu de irritação. O que você está fazendo, Iabo? Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim, retrucou Kemi, a voz firme, porque eu sei o que você colocou nesse copo. As sobrancelhas de Henry se franziram. Do que ela está falando, Jane? Jane riu nervosamente, acenando com a mão com desdém. Essa velha está louca. Henry, você precisa se livrar dela. Ela não tem sido nada além de problema desde o dia em que chegou aqui. Mas Kemi não recuou. Henry, já tolerei insultos suficientes por causa do teste, mas não posso mais ficar em silêncio. Sei exatamente quem é Jane e o que ela tem tramado. Henry, interrompeu Jane, a voz estridente. Expulse-a desta casa agora mesmo. Ela está me acusando de absurdos. Henry levantou a mão, silenciando-a. Iabo, disse ele, o tom cauteloso, do que você está falando? Kemi se endireitou, o olhar inabalável. Henry, é hora de ela saber a verdade. A sala ficou em silêncio. O queixo de Jane caiu e seu rosto ficou pálido. Que verdade! Exclamou ela, a voz trêmula. Henry olhou para Kemi, atordoado. Jane, está a Madame Kemi, minha mãe, e tudo isso foi um teste. Sim, admitiu Kemi, eu precisava saber que tipo de pessoa você realmente é. E agora eu tenho provas. Ela pegou o telefone e reproduziu o vídeo que gravara mais cedo. A sala se encheu com a voz de Jane, enquanto ela contava à amiga sobre sua gravidez, seu plano para drogar Henry e seu desespero para garantir a riqueza dele. O rosto de Henry escureceu enquanto o vídeo tocava. Jane ficou paralisada, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Henry, gaguejou ela, não é o que parece. Eu estava apenas brincando com minha amiga. Sabe como as mulheres conversam às vezes? A voz de Henry era fria como gelo. Brincando? Você chama drogar-me e roubar minha riqueza de brincadeira?
Jane se aproximou dele e lágrimas encheram seus olhos. Por favor, Henry, eu te amo. Só fiz isso porque estava com medo de te perder. Kemi deu um passo à frente, a voz firme. Amor não envolve manipulação e mentiras, Jane. Você mostrou suas verdadeiras cores, e elas não são nada além de ganância e egoísmo. Henry olhou para Jane, sua decepção clara. Eu confiei em você. Pensei que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Mas agora vejo que estava errado. Jane caiu de joelhos, soluçando. Por favor, Henry, não faça isso. Eu posso mudar. Serei melhor. Mas Henry balançou a cabeça. É tarde demais, Jane. Arrume suas coisas e saia. Momentos depois, Jane foi escoltada para fora de casa pela segurança, suas lágrimas não fazendo nada para demover Henry. Kemi ficou ao lado do filho, o coração pesado, mas aliviada por a verdade ter vindo à tona. Quando a porta bateu atrás de Jane, Henry se virou para Kemi. Mamãe, disse ele baixinho, não acredito no que você fez por mim. Não sei o que teria feito se você não tivesse intervindo. Kemi sorriu, colocando a mão em seu ombro. Eu só quero o melhor para você, meu filho. Você merece alguém que o ame por quem você é, não pelo que pode lhes dar. Henry assentiu, seu respeito pela mãe crescendo ainda mais. As semanas seguintes à traição de Jane foram difíceis para Henry. A dor de seu engano o deixou questionando seu julgamento e sua capacidade de confiar nos outros. Kemi ficou por perto, oferecendo seu apoio e lembrando-o de que nem todos em sua vida tinham mais intenções. Mamãe, disse Henry uma noite, enquanto estavam sentados no jardim, como sei que alguém me ama por quem eu sou e não pelo que eu tenho. A Jane disse todas as coisas certas, mas veja como terminou. Kemi sorriu gentilmente, as mãos pousadas sobre as dele. Henry, a confiança leva tempo, e nem todo mundo é como a Jane. Às vezes a pessoa certa já está na sua vida, você só precisa vê-la por quem ela é. Henry pensou em suas palavras, e um nome veio à mente, Emily. Ele se lembrou de sua bondade silenciosa, sua humildade e como ela sempre tratara todos com respeito. Emily, murmurou ele. Sim, disse Kemi, seus olhos se iluminando. Vejo como ela se porta com graça e sinceridade. Vi isso desde o dia em que ela me salvou no mercado. Você deveria dar uma chance a ela. Henry hesitou. Mas e se eu estiver errado de novo? E se ela for apenas melhor em esconder? Kemi balançou a cabeça. Se você realmente quer saber as intenções de alguém, teste-os da maneira certa. Veja como reagem quando a riqueza e o luxo se vão. Naquela noite, Henry se decidiu. Ele queria buscar um relacionamento com Emily, mas precisava ter certeza de seus motivos. No dia seguinte, ele se aproximou de Emily em sua mesa. Emily, começou ele, a voz calma, mas séria, estive pensando muito em nós. Gostaria de passar mais tempo com você, fora do trabalho. Você estaria disposta a sair comigo? Emily ergueu o olhar, surpresa, as bochechas coradas, e sorriu timidamente. Claro, Henry. Quero dizer, Sr. Henry, eu adoraria. Chame-me de Henry, disse ele com um sorriso. O relacionamento deles começou lentamente. O calor e a sinceridade de Emily ajudaram Henry a se curar da dor que Jane causará. Ela nunca pedia presentes caros ou encontros extravagantes, e sua humildade apenas aprofundava a admiração dele por ela. Mas uma dúvida persistente ainda incomodava Henry. Emily era realmente diferente, ou estava simplesmente esperando o momento certo? Numa noite, ele discutiu suas preocupações com Kemi. Mamãe, quero confiar nela, mas preciso ter certeza. Kemi, sempre apoiadora, o encorajou. Se você precisa de provas, então teste-a. Mas lembre-se, Emily não demonstrou nada além de bondade, mesmo quando não sabia quem éramos. Tenha isso em mente. Na semana seguinte, Henry colocou seu plano em ação. Ele espalhou rumores entre seus funcionários e associados próximos de que sua empresa havia falido. Ele enviou um e-mail oficial afirmando que, devido a maus investimentos, a empresa havia ido à falência e que toda a equipe, incluindo Emily, estava sendo dispensada. Ele até alegou que suas economias particulares haviam sido esgotadas na tentativa de manter a empresa funcionando. Perdi tudo, disse ele a eles. Quando Henry deu a notícia a Emily pessoalmente, disse a ela que teria que se mudar para um apartamento menor, pois o banco havia tomado sua mansão. A reação dela foi uma mistura de preocupação e tristeza.
Sinto muito, Henry, disse ela suavemente. Isso deve ser muito difícil para você. É sim, respondeu ele, a voz pesada de desespero fingido. Não sei como vou me virar agora. Não tenho mais nenhum emprego para você. Emily estendeu a mão e tocou a dele. Não se preocupe comigo. Vou encontrar outro emprego. Mas se precisar de ajuda, por favor, me avise. Estou aqui para você. Nos dias que se seguiram, Henry observou de perto como Emily se ajustava à notícia. Ela não se distanciou dele, nem reclamou de perder o emprego. Em vez disso, concentrou-se em apoiá-lo, trazendo-lhe refeições caseiras e oferecendo palavras de encorajamento. Numa noite, ela apareceu em seu pequeno apartamento com uma sacola de compras. Emily disse a Henry, surpreso. O que é isso? Pensei que você pudesse precisar de uma pequena ajuda, disse ela com um sorriso. Sei que as coisas estão difíceis agora, mas você vai superar isso. O coração de Henry se encheu de emoção. Apesar de pensar que ele havia perdido tudo, as ações de Emily eram movidas por cuidado e lealdade. Mais tarde naquela noite, Henry foi e contou tudo à sua mãe. Eu te disse que ela era diferente, disse ela a Henry com um grande sorriso. Henry assentiu, suas dúvidas começando a desaparecer. Ela é incrível, mamãe. Nunca conheci ninguém como ela. Enquanto o boato cuidadosamente elaborado de Henry sobre a falência se espalhava, ele observava como as pessoas em sua vida reagiam à sua suposta queda. Para seu desalento, a maioria de seus associados se distanciou quase que imediatamente. As ligações e os convites que antes inundavam seus dias cessaram abruptamente. A traição mais dolorosa veio de seu amigo mais próximo, James. James estivera ao lado de Henry desde o início de seu negócio, sempre alegando ter os melhores interesses de Henry no coração. Mas assim que a notícia da ruína financeira de Henry se espalhou, James parou de atender suas ligações. Numa noite, Henry finalmente conseguiu falar com James. James, preciso do seu conselho, disse Henry, fingindo desespero. As coisas estão desmoronando e não sei por onde começar a reconstruir. James hesitou do outro lado da linha. Henry, sinto muito, mas não acho que posso ajudar. Tenho meus próprios problemas para resolver agora. Talvez seja melhor mantermos alguma distância por um tempo. A ligação terminou abruptamente, deixando Henry olhando para o telefone, incrédulo. Os dias se transformaram em semanas, e Henry sentiu o isolamento se aproximar. Mas em meio à solidão, havia uma pessoa que não o abandonara, Emily. Emily continuou a visitar Henry regularmente, trazendo-lhe refeições e palavras de encorajamento. Ela até sugeriu maneiras de ele reconstruir seu negócio, oferecendo ideias práticas. Numa noite, enquanto estavam sentados juntos na sala de estar, Henry se virou para Emily, a voz carregada de emoção. Emily, por que você ainda está aqui? Todos os outros foram embora. Até o James, alguém que eu considerava um irmão, me deu as costas. Por que você não foi, sabendo que não tenho nada a oferecer? Emily hesitou, as bochechas corando. Ela olhou para as mãos, depois de volta para ele, os olhos cheios de sinceridade. Henry, começou ela suavemente, eu te amo desde o primeiro dia que te vi. Não por sua riqueza ou seu sucesso, mas por quem você é. A maneira como você trata as pessoas, sua bondade, sua determinação. Isso me inspirou desde o início. Henry ficou surpreso. Você me amou todo esse tempo? Emily assentiu. Eu nunca disse nada porque achava que não era boa o suficiente para você. Você está cercado por mulheres lindas e realizadas. O que alguém como eu poderia te oferecer? Henry estendeu a mão e pegou a dela, a voz cheia de gratidão. Você já me deu mais do que eu poderia pedir, Emily. Sua bondade e lealdade significam tudo para mim. Enquanto outros fugiram, você ficou. Lágrimas encheram os olhos de Emily, e ela sorriu timidamente. Eu sempre ficarei, Henry. Não me importo com o dinheiro ou o status, me importo com você. Com isso, Henry a puxou para perto, e eles compartilharam um beijo apaixonado. Henry não conseguia mais esconder a verdade de Emily. Sua lealdade e apoio inabalável provaram seu amor além de qualquer dúvida, e era hora de ser sincero. Naquela noite, enquanto estavam sentados juntos na sala, ele olhou para ela com uma seriedade que fez seu coração dar um salto. Emily, começou ele, a voz baixa e firme, há algo que preciso te contar. Não fui completamente honesto com você. Emily franziu a testa ligeiramente, a preocupação cintilando em seus olhos. O que é, Henry?
Algo está errado? Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos. Os rumores sobre o colapso da minha empresa, sobre eu perder tudo, não são verdadeiros. Eu fingi. Os olhos de Emily se arregalaram de choque. O quê? Por que você faria isso? Henry pegou suas mãos, o olhar cheio de arrependimento. Depois do que aconteceu com a Jane, eu não conseguia confiar em ninguém. Precisava saber se você me amava por quem eu sou, ou se era como as outras, aqui apenas pela minha riqueza. Emily afastou as mãos, levantando-se enquanto processava suas palavras. A mágoa brilhou em seu rosto. Você me testou. Você mentiu para mim sobre tudo só para ver como eu reagiria. Sim, admitiu Henry, levantando-se também. E sinto muito, Emily. Não foi justo com você e odeio ter duvidado de você. Mas apesar de tudo, você ficou ao meu lado. Você me provou que seu amor é real. Emily se virou, os braços cruzados enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Ela fora tão vulnerável, abrindo seu coração para ele, e agora se sentia exposta. Após um momento, ela se virou de volta para ele. Eu entendo seus medos, Henry disse ela suavemente. Você foi ferido antes e precisava se proteger, mas ainda dói saber que você não confiou em mim. Henry se aproximou, a voz cheia de emoção. Sei que não mereço seu perdão, mas estou pedindo mesmo assim. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro, e passarei o resto da minha vida te compensando, se você me permitir. Emily olhou em seus olhos e viu a sinceridade ali. Lentamente ela assentiu. Eu te perdoo, Henry, mas nunca mais me teste assim. Nunca, prometeu Henry, puxando-a para um abraço apertado. Mais tarde naquela noite, Henry levou Emily à cozinha, onde Kemi esperava com um sorriso caloroso. Mamãe, começou Henry, gostaria que você conhecesse oficialmente a Emily. Emily, esta é minha mãe, Kemi. O queixo de Emily caiu de surpresa. A senhora é a mãe dele? Mas eu pensei que a senhora fosse a Iabo. Kemi riu, dando um passo à frente para pegar as mãos de Emily. Sim, eu era Iabo. Mas tudo fazia parte do plano para testar a Jane, e no processo pude te conhecer, uma mulher gentil, humilde e altruísta que me salvou sem nem saber quem eu era. Emily corou, ainda processando a revelação. Não sei o que dizer. Diga que vai ficar, disse Kemi calorosamente. Você é exatamente o tipo de pessoa que rezei para o Henry encontrar. O que você está esperando, meu filho? Henry sorriu, enfiando a mão no bolso. Você está certa, mamãe. Não há por que esperar mais. Ele se virou para Emily, o coração batendo de emoção, e se ajoelhou. Emily ofegou, as mãos voando para a boca enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Emily, disse Henry, mostrando um lindo anel, você me mostrou o significado do amor verdadeiro. Você foi minha luz nos momentos mais sombrios. Você me daria a honra de ser minha esposa? Lágrimas escorreram pelo rosto de Emily enquanto ela assentia. Sim, Henry, sim. Henry deslizou o anel em seu dedo, e eles se abraçaram enquanto Kemi batia palmas alegremente. Este é o dia mais feliz da minha vida, disse Kemi. Enquanto os três estavam juntos, sabiam que estavam começando não apenas um novo capítulo, mas uma bela história construída sobre amor, confiança e família. As semanas seguintes ao pedido de casamento de Henry foram cheias de alegria e emoção. Com Emily ao seu lado, Henry voltou aos seus negócios, mais determinado do que nunca a fazer sua empresa crescer. Os falsos rumores de falência não apenas expuseram os desleais, mas também reafirmaram a importância de relacionamentos genuínos. Henry readmitiu os funcionários que demonstraram lealdade durante o teste e fez questão de agradecer e recompensar pessoalmente aqueles que o apoiaram. Com seu círculo de confiança agora menor, mas mais forte, ele sentiu um renovado senso de propósito. Meses depois, chegou o dia do casamento de Henry e Emily. A cerimônia foi realizada em um jardim exuberante, cheio de flores vibrantes e a suave melodia de uma banda ao vivo. Emily caminhou pelo corredor em um deslumbrante vestido branco, seu sorriso radiante iluminando todo o local. Kemi não conseguiu conter as lágrimas ao ver Henry de pé no altar, olhando para Emily com nada além de amor nos olhos. A jornada até este momento fora longa e cheia de desafios, mas tudo valerá a pena. Ela criará um bom homem sozinha, e fizeram um ótimo trabalho. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a multidão explodiu em aplausos.
Henry e Emily compartilharam seu primeiro beijo como um casal casado, e Kemi sentiu uma profunda sensação de paz a invadir. Naquela noite, enquanto as festividades continuavam, Kemi encontrou um lugar tranquilo no jardim para refletir. Ela pensou nas lutas que enfrentará, sendo renegada por sua família, criando Henry sozinha e lutando contra a sociedade que tentará derrubá-los. Mas essas dificuldades a moldaram na mulher forte que era hoje, e Henry, seu maior orgulho, tornará-se um homem de integridade e caráter. Emily se juntou a ela, ainda radiante com a alegria do dia. Mamãe, disse Emily, sentando-se ao seu lado, obrigada por tudo. A senhora tem sido minha guia e minha força, mesmo antes de eu saber quem realmente era. Kemi sorriu, pegando sua mão. Não, minha querida, obrigada a você. Você me mostrou que o amor ainda existe em sua forma mais pura. Você deu ao meu filho algo pelo qual sempre rezei, uma parceira que o ama por quem ele é. Henry se aproximou para se juntar a elas, envolvendo a mãe e a nova noiva com um braço. Mamãe, disse ele, eu não teria conseguido nada disso sem você. Kemi riu suavemente, apoiando-se no filho. Meu trabalho está feito agora, Henry. É sua vez de construir uma vida cheia de amor e felicidade. Enquanto a noite chegava ao fim, Kemi olhou para o céu estrelado, sentindo uma profunda sensação de realização. Seu filho encontrara o amor verdadeiro, e sua jornada completará um ciclo. Ela lutara por Henry, o guiara e o protegera, e agora podia descansar tranquila, sabendo que ele estava em boas mãos.